vamos para o nosso papo de domingo, que vai falar sobre o hype do momento, copy trade. Então a gente vai discursar aí sobre alguns pontos sobre o copy trade e vamos começar principalmente sobre a minha roupa da Fórmula 1. Porque eu fui ver o filme da Fórmula 1, nada demais, mas legal, bem legal. E como funciona então o copy trade? O copy trade, a gente contrata um valor X por mês lá, que um trader profissional vende lá o curso dele, diz que ele faz tanto por mês ou tanto por dia. Você contrata e a sua conta vai replicar os movimentos daquele trader. E aí qual é o grande problema e as consequências disso? Dando o exemplo clássico agora do dia 26 de junho, quinta-feira, no fechamento do pregão. Quem estava junto daquele movimento, daquele copy trader, tinha, eu acho que 180 pessoas seguindo, né? 180 ou 200. Esse cara, ele... que não é um cara, mas vamos dizer que foi um cara. Ele estava fazendo preço médio, cara. Ele estava fazendo martingale no fechamento do pregão com 200 contratos. E o que aconteceu? Esse cara passou, e eu vou colocar no final do vídeo um cara que explica ali, de acordo com o fluxo, ele mostra exatamente ali como foi e como se tem a certeza de que foi realmente uma pessoa física que fez aquele preço ali despencar no dólar no final do pregão. Esse cara foi comprando o dia inteiro, ele foi fazendo preço médio o dia inteiro, porque ele acreditou que aquele ponto era um ponto em que o dólar iria virar. Então, ao invés dele cair, ele iria começar a subir de uma hora para outra, né? E não foi o que aconteceu, ele passou o dia inteiro caindo, inclusive eu vendi nesse dia. E eu também tinha um viés da compra do dólar, eu estava observando, só que, cara, é aquela história de que não é sobre estar certo, citando Mark Douglas, né? E aí, citando agora a minha persona, é sobre se adaptar ao mercado muito rápido. Então tu tem que virar o teu viés muito rápido para um momento em que o mercado não está fazendo o que tu queria. Tu projetou, tu especulou, tu fez toda aquela função de que aqui é o ponto certo, aqui tem um ponto muito bom, mas o mercado não fez. E aí a gente vira a chave, a gente olha para o outro lado e começa a procurar entradas para o outro lado, a gente se adapta ao mercado e vai com ele. A gente não quer ir contra ele, não adianta a gente querer lutar contra um monstro de 10 metros. A gente não vai conseguir ganhar, vai ser muito difícil. Até pode ganhar, mas vai ter uma mínima possibilidade de tu ganhar. Então, vamos ao que aconteceu no final do pregão. O que aconteceu no final do pregão foi que essa pessoa estava comprado o dia inteiro e estava fazendo preço médio e resolveu fazer um preço médio mais agressivo no final do pregão. Só que essa pessoa, ela não tinha a garantia suficiente para fazer isso. Todas as outras pessoas que estavam com ela também não tinham, né? No momento que ela foi agressiva no final do pregão e o preço bateu o stop dela final, ela foi estopada junto com outras 180 pessoas e aí houve um descontrole entre a oferta e a demanda do preço, né? E aí o preço entrou em leilão, o ativo entrou em leilão ali, os caras tiveram que, a B3 teve que intervir na história porque descompensou demais, caiu acho que 80 pontos, assim, coisa de segundos. Foi uma coisa absurda, assim. Dá uma olhada no vídeo do cara, o cara explica direitinho ali. Like, subscribe, thank you. E aí, cara, todo mundo foi estopado, um monte de gente quebrou a conta, um monte de gente perdeu 100 mil. Esse copy trader, uma das regras para seguir o cara ali era investir 100 mil reais ali pro cara fazer as operações para ti, prometia 20% ao mês. Né? E aí um monte de gente contratou o negócio achando que tava tudo certo. E aí, um monte de gente foi estopado, um monte de gente quebrou. E aí qual é o grande perigo do martingale, do preço médio? É acontecer essas coisas. E eu posso dar um exemplo aqui, ó, vamos para... Nesse dia mesmo, estava aqui observando esse mercado e tu identificou que esse ponto aqui, eu identifiquei também, seria uma região de suporte muito forte, né? E aí tu fala assim, bom, se esse preço chegar nessa região, cara, eu vou querer ser um comprador. Se ele chegar próximo dela, eu também vou ser um comprador, porque eu acho que esse momento aqui é o momento certo, né? E aí, tu vai lá e tu abre uma operação de compra, achando que, não, aqui esse cara aqui vai virar, porque ele não vai passar daqui. Esse aqui vai ser o ponto que ele não vai passar. Eu vou botar o meu stop aqui, vou entrar aqui, esse mercado vai virar e vai dar-lhe uma pedrada para cima e eu vou me dar bem. E aí o que acontece? Esse mercado não vira. E aí tu abriu aqui com determinados contratos na compra. Esse mercado virou contra ti. O teu preço que estava aqui, ó, o teu 0 a 0 que estava nessa região aqui, ó, ele começa a cair e tu começa a tomar loss. E aí quando ele chega aqui, o que tu faz? Ele dá esse sopetão aqui e aí tu vai lá e compra. E aí tu compra agora o dobro do que tu comprou lá em cima. Sacou? E aí o teu preço médio, ele cai. E aí tu consegue começar a ter lucro. Aí ao invés dele estar aqui, o teu preço médio, e agora aqui, quando tu comprou aqui, o teu preço médio veio parar aqui. E aí tu pega o teu stop e coloca mais baixo. Não é mais esse cara aqui. Só que esse preço continua caindo. Cara, ele não fez nada, não prestou atenção nos padrões, tu não prestou atenção em topos e fundos descendentes, quando ele começou realmente a capotar. Não prestou atenção nisso porque tu tá achando que tu tá certo, né? E não é sobre estar certo. É sobre se adaptar ao mercado muito rápido.
O preço vai caindo e tu vai lá e compra. Aí ele começa a perder. Daí, cara, tu olha aqui isso aqui, tu fala, meu Deus. E aí ele vem parar aqui de novo o teu preço. E aí tu fala, bom, vou comprar de novo. E aí tu compra de novo. Nessa região. E aí o teu preço médio baixa mais um pouco, vem parar aqui. E aí tu bota o teu stop mais baixo. Só que esse preço continua caindo. E aí agora, tu não tem mais garantia. É como tu ir no banco, tu pede um empréstimo, os caras querem 50 mil. O banco fala, olha, cara, eu te dou 50 mil, mas tu vai pagar 200. Ah, tudo bem, eu aceito. E aí, como tu olha esse ponto aqui, tu fala assim, bom, eu vou pagar 200, mas cara, eu vou conseguir ganhar 400, 300. Eu pago os 200 pro banco, boto 100 no bolso e tá tudo certo. Só que não acontece. Ele vem. E chega um momento que daí tu fez um empréstimo, né? Veio aqui, fez um empréstimo aqui pra fazer isso. Fez outro empréstimo aqui, fez outro empréstimo aqui. E quando tu tenta fazer esse aqui, que é a tua conta e a tua margem, e tu não tem mais nada pra colocar ali, o banco diz assim, cara, negativo. Eu já te emprestei R$500 mil, eu não posso te emprestar mais. Daqui tu não pode passar. Bate o desespero, meus amigos. Porque daí quando ele bater no teu stop ali, ele quebrou tua conta. E foi o que aconteceu na quinta-feira. Quebrou a conta dela e quebrou a conta de um monte de gente. Ela deve ter muito mais dinheiro pra aportar ali, seguir os movimentos dela e tentar recuperar aí o que ela perdeu. Outros colocaram tudo que tinham ali naquela história e perderam tudo. Outros foram mais sábios e colocaram dinheiro que poderiam perder. Perderam e falaram, tudo bem, perdi, não dá nada, vou dormir bem tranquilo, pra mim tá tudo certo, não vou me incomodar com isso. E é assim que funciona o preço médio, é um perigo. O preço médio certo que a gente deve fazer, que é o que eu sempre falo que quando eu tô fazendo as minhas operações, é ao contrário. A gente procura o ciclo do price action, né? E aí a gente começa, eu já falei isso aqui várias vezes, para quem tá me acompanhando, começa, sei lá, com 2 falhas de uma venda, eu tô falando da compra aqui para observar, ficar mais fácil de observar, né? 2 falhas da venda, aí ele vai mais para cima, aí ele faz um pullback, aí ele vai mais para cima, faz um setup de força, aí ele pega e faz uma trap, aí ele segue o movimento dele. Isso aqui é o ciclo do price action. Aí tu vai fazer uma operação aqui, vai fazer outra operação aqui, vai fazer talvez outra aqui, e aí tu vai encerrar o teu movimento lá em cima. Usando o martingale a teu favor, um preço médio controlado, tu vai fazer uma entrada aqui, com determinados contratos, com o teu stop aqui. Esse movimento vai acontecer, aqui tu vai ver uma outra entrada, vai fazer outra entrada aqui, um outro stop desses contratos aqui, e tu tá carregando o teu preço médio no lucro. Então quando tu abrir essa operação aqui nesse ponto, tu tá perdendo uma parte, né? Ao invés de tu ter esse lucro inteiro daqui, tu tá tendo só isso aqui. Vai fazer o preço médio e vai baixar o teu lucro daqui para cá, mas tu tá no lucro. O teu stop tá aqui protegido. Se esse preço voltar aqui, tu vai poder ou tentar fechar antes, ou se ele fechar aqui, tu tá no lucro. Tu não perdeu nada. Não perdeu nada do teu patrimônio. Tu só deixou de ganhar um percentual desse movimento. Se ele continua fazendo esse movimento, o que tu vai fazer? Tu vai seguir fazendo as mesmas coisas, né? E aí assim que ele atingir a volatilidade e seguir fazendo o movimento dele, tu vai seguir abrindo as tuas operações nos pontos certos aqui e vai pegar o teu stop e vai começar a carregar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e vai fazendo esse movimento todo. Isso aqui é um martingale de um preço médio controlado no lucro. Então, se tu perder, tu vai estar no lucro, não vai ter problema. Agora, se tu fizer o contrário, no momento em que ele pegar o teu stop, que vai ser a tua garantia de tudo que tu tem, toda a tua margem ali da tua conta, ele quebra a tua conta. Várias vezes o preço médio funciona, tem um monte de gente que usa isso aí, eu nunca quis usar na minha vida, eu uso os stops justamente dessa forma. E várias pessoas, eu acredito que ela também, essa pessoa também fazia isso, eu já vi outro cara fazendo também no Forex, os caras não usam stop. Like, subscribe. Thank you. Os caras têm um valor aportado lá da margem lá e fazem um movimento deles e não usam stop. E aí o cara fala, esse cara, eu acho assim, a maior falcatrua que tem. O cara fala, aqui é o ponto não sei o que da entrada do setup que eu uso e tudo que ele faz, brother, que eu estou analisando da melhor forma, assim, sendo o mais otimista possível, mas tudo que ele faz é adivinhar topo e fundo. Ele adivinha um topo, adivinha um fundo e faz uma compra ou uma venda. E aí se aquele mercado não anda pro lado dele e começa a ir pro lado contrário, ele faz o martingale. Ele vai lá e abre mais contratos, mais alavancado, para fazer o preço dele chegar próximo do ponto de entrada dele. Só isso que ele faz, mais nada. Ele fica fazendo um martingale o tempo inteiro. Todas as lives que eu vi do cara, o cara saiu perdendo em todas as lives. Eu ainda não vi, já vi 5 lives do cara. Eu ainda não vi uma live que ele saiu no lucro. Todas ele perdeu. Vamos lá. Voltando aqui ao nosso ponto. A não me perder, que eu já tô me perdendo. E aí a gente vai para um ponto fundamental. É o perigo do almoço grátis, cara. É o perigo de tu transferir para outra pessoa tua responsabilidade e a administração do seu dinheirinho, entendeu? A gente não pode fazer isso, cara. A gente tem que aprender a administrar. Tu imagina que essa pessoa morre. Ou essa pessoa agora fecha tudo e fala, não quero mais saber disso, já botei meu dinheiro no bolso, tomei ele ali na quinta-feira e eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho e vou viver minha vida. E aí? O que tu aprendeu disso? A não ser perder tudo que tu tinha. Não aprendeu nada, cara. Tu não sabe operar, tu não sabe administrar o teu dinheiro, tu não sabe fazer um trade.
Então, a ideia da história e do meu canal é justamente ensinar as pessoas a operarem com seu dinheiro, né? Tanto que eu ensino isso aqui de graça. Todo o investimento que eu fiz, eu aprendi de graça com o cara e eu devolvi de graça, mas assim, eu tive todo o investimento intelectual para analisar o ativo daqui do Brasil e adaptar esses setups de acordo com os tickets de cada ativo do mini índice, do mini dólar, até chegar num ponto em que os padrões se repetiam e ficava mais seguro de fazer entradas com stops mais curtos e alvos mais longos. Cara, isso aí eu perdi muito dinheiro até conseguir acertar esse ponto. E eu entrego de graça. Até agora estou entregando de graça. Porque eu também aprendi de graça. E aí teve a minha propriedade intelectual para aprender a estudar ali e chegar nos pontos do ativo de uma forma que fique mais fácil de operar no mini índice e no mini dólar. Teve. Mas eu não me importo com isso. Não dá nada. Eu entrego aqui de graça. Mas existe uma dedicação para isso. Fazem 4 anos que eu estudo essa porra. E eu sou só um trader iniciante. Transferir para outra pessoa, né? A gente vê vários aí. A gente vê anti-herói aí que cobra 280 conto por mês para seguir as calls do cara. O cara vai lá e diz, entra aí, pode entrar aqui o stop tá curto, blá. Cara, mas aí eu te pergunto, o que tu aprende disso? Tu não aprende nada, bro. Tu tem que saber fazer tu mesmo. Se esse cara some, o que tu vai fazer? Meu Deus, agora? O que eu vou fazer na minha vida? Nós temos que ter, o conhecimento é uma coisa que ninguém nos tira. Nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que saber administrar o nosso dinheiro. A gente vai investir na renda variável, e renda variável é isso. É perigo o tempo inteiro. Nós temos que saber como é que funciona a história, como é que funciona o jogo. Isso aí é dedicação. Tempo de tela. Não adianta tu comprar o curso de um cara, Pica das Galáxias, que tem um curso de 1 bilhão de cruzeiros novos. Só que esse cara não vai fazer tu pular os 5 estágios do Mark Douglas. 5 estágios dos traders. Que começa do inocente pro mestre. Tu não vai conseguir, pagando o curso desse cara, pular do inocente pro mestre. Porque esse cara levou 20, 30 anos para conseguir chegar naquele ponto ali. Para conseguir ter o psicológico certo, o mindset, né? Não envolver emoção e sim intuição. Esse cara levou 30 anos. O cara se condicionou a mente dele, tratou e desenvolveu o córtex pré-frontal dele de uma maneira durante 20, 30 anos. Tu não vai conseguir fazer isso. Não é comprando o curso do cara que tu vai pular. Entendeu? Então, cara, resiliência é o nome do jogo. Não existe almoço grátis na renda variável. Não existe. Tu precisa estudar, precisa saber como é que funciona. E tu precisa administrar o teu próprio dinheiro, tá bom? Esse foi o Papo de Domingo. Espero que tenham gostado. Quero ajudar todo mundo. Eu adoro fazer essa função. Eu amo isso aqui. Eu vou fazer isso aqui pro resto da minha vida. Eu sei que ninguém vê essa porra. Mas eu gosto de fazer. Eu gosto de disseminar essa história no YouTube. E eu vou seguir fazendo isso até o dia que eu não tiver mais prazer de fazer isso. Mas por enquanto, eu tenho muito prazer. Tá bom? Muito obrigado. Bom domingo. Amanhã temos live. 9h15, 9h20. Sei, eu decido. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem bem.